Prezados e estimados irmãos, irmãs, eu lhes apresento a todos a minha saudação, os cumprimentando com a paz do Senhor nosso Deus, rogando que a graça, a bênção dele Deus, do seu divino Espírito Santo, igualmente a graça, a bênção de nosso Senhor Jesus, de nossa Mãe, Maria Santíssima, da nossa santa e querida Vó Rosa, nosso Consolador, e a graça, a bênção, a virtude e unção do Santo Irmão Aldo, nosso Supremo Pastor, possa recair sobre todos. Quero lhes desejar boas-vindas a todos e lhes dizer que estou muito feliz de mais uma vez contarmos com a vossa presença. Que a Santa Vó Rosa e o Irmão Aldo possa abençoar a nossa reunião, ajudando cada um dos irmãos e irmãs que aqui estão presentes, para que sejam ricamente abençoados, ajudados e possam entender tudo quanto eles desejam nos ensinar. Por isso nós entregamos esta reunião nas mãos do Irmão Aldo, porque ele sabe, conhece o nosso ser, o nosso proceder e o nosso viver. Por isso, com a inspiração e a sabedoria que vem do alto céus, do Santo Irmão Aldo, teremos uma reunião muito aproveitosa, para que possamos não somente vencermos a cada dia nosso lidar cotidiano, como podemos também nos prepararmos para chegarmos aos céus. Vamos dar início a esta reunião e eu convido os que estão assentados para que, com gentileza, os que puderem, ficarem em pé. Todos em sentido de reverência, vamos assim orar. Altíssimo, eterno, glorioso Pai Celestial, nosso Deus onipotente, onisciente e onipresente. Queremos, nesta oportunidade, render nossa sincera gratidão, nosso louvor, nossa adoração a Ti, ao Seu Divino Espírito Santo. Igualmente a Jesus, Teu Filho amado, nosso Redentor e Salvador. A Senhora Mãe Virgem Maria Santíssima, nossa Mãe Rainha Celestial. Também louvamos e glorificamos a Senhora Santa Vó Rosa como Espírito Consolador, como Santa Rainha Celestial, Mãe e Vó do povo de Deus. Também adoramos e agradecemos, te louvamos e glorificamos a Ti, ó Santo Irmão Aldo. Por ser o representante do Consolador e também representante de todo o poder celestial, inclusive do nosso Pai e de Jesus. Queremos agradecer por esta oportunidade que está nos concedendo, mas também suplicar a Tua graça, a Sua bênção, a Sua misericórdia, Teu perdão e sabedoria, que mais precisamos para vencer a cada dia as sábias orientações do Senhor, que vem do alto céus. Querido e Santo Irmão Aldo, aqui nos apresentamos diante da Tua presença para suplicar que o Senhor tenha misericórdia e abençoe a nossa reunião. Abençoa cada um desses irmãos e irmãs que aqui estão. Ajuda que as palavras que o Senhor tem para nos dar possam alcançar os corações, acalentando os mesmos, para que sejam vencedores. Por isso nós muito carecemos da Tua inspiração e sabedoria. Tome conta desta santa reunião, seus obreiros, diáconos, diaconisa, também a este coral, Tua serva regente adjuntos, e todos desse coral, conte com a Tua proteção, sabedoria e inspiração. E é esse trabalho que cabe a mim aqui nesse púlpito, que posso ser como instrumento em Tuas santas mãos. Crendo e confiando na Sua presença, entregamos esta reunião em Tuas santas mãos, pela certeza que temos que o Senhor irá em tudo nos ajudar. Receba desde já nossa sincera gratidão, louvor e adoração, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Vamos cantar no mundo nosso na Igreja Forte. Yeah.
Agora nós iremos dar sequência à nossa reunião, onde farei a leitura da mensagem que tem como título 10 de junho, 2 aniversários que são a garantia da vitória da Igreja Apostólica. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, vamos transcrever uma mensagem do Santo Irmão Aldo no ano de 2013, por ocasião do aniversário da Santa Avó Rosa e da Igreja Apostólica, pedindo união do povo apostólico para que a nossa vitória seja certa. Celebraremos na data de 10 de junho o aniversário de nascimento da Santa Avó Rosa e mais um ano de existência da Igreja Apostólica, que completa 70 anos de organização constituída e de atividades. São 2 aniversários cujas origens e nascimento da Santa Avó Rosa e a formação do povo do Senhor são a garantia da vitória da Igreja Apostólica como reino dos céus na terra. É a celebração do triunfo do povo de Deus formado por Jesus e o Consolador, para viver unido numa só fé, num só espírito, numa só doutrina e disciplina, que santifica a todos os que buscam aprimorar a qualidade do seu espírito, a fim de alcançar a natureza divina, para, ao final da sua jornada terrena, chegar aos céus e estar para sempre com Deus Pai e os seus santos. São transcorridos 70 anos de intenso trabalho de Jesus nosso Senhor e da Santa Avó Rosa, a serva fiel, escolhida e preparada para ser o consolador de sua promessa. Trabalho este que tem sido exercido por ambos, cujo valor é imensurável, que não tem como ser medido ou qualificado, ou seja, quantificados, tal é a sua magnitude para o reino dos céus e para a redenção e salvação da criatura humana. Trabalho divino que tem garantido a estabilidade moral e espiritual da Igreja Apostólica, que tem inspirado a divulgação da mensagem de boas novas com o objetivo de santificar almas para o reino dos céus e que tem garantido a nossa vitória como Igreja Apostólica, restaurada e mantida pelo ministério glorioso do Divino Mestre, do Consolador, da Mãe Maria Santíssima e do meu ministério de primaz apostólico e profeta do Senhor. Eu, irmão Aldo e a Santa Avó Rosa, agradecemos a todos os irmãos e irmãs que atenderam aos meus apelos, ou seja, aos apelos que temos feito, incentivando-os a lutarem pela união de nossa Igreja e que nos ajudam com sua obediência e consagração a fim de que pudéssemos completar jubilosos e vitoriosos mais um ano de a existência da Igreja Apostólica na terra como Igreja do Reino dos Céus. Eu, irmão Aldo e a Santa Avó Rosa, recebemos de Deus Pai a missão de conduzir o povo apostólico para os céus. Encargo que temos cumprido fielmente com a ajuda de todo o poder celestial. Assim sendo, no início de um novo ano para a Igreja Apostólica, pedimos que os irmãos e irmãs de todas as idades se esforcem para serem unidos com todos os apostólicos, que sejam dedicados
a dar bom testemunho pessoal de sua fé e sejam unidos em todas as atividades de nossa Igreja Apostólica, que seja no ministério do coral e orquestra, as atividades dos obreiros em geral, dos pastores que cumprem a missão de levar a mensagem de nossa Igreja e o alimento espiritual ao nosso povo, a fim de auxiliá-los quanto à santificação de sua alma. Pedimos também que os diáconos e diaconisas sejam esforçados para servir a Igreja e manter sempre os nossos templos bem cuidados, com zelo e amor. Saiba todos que é somente assim que poderemos vencer uma nova etapa de nossos trabalhos e celebrarmos jubilosos e vitoriosos o próximo aniversário de nossa amada Igreja Apostólica. Somente assim poderemos, só assim procedendo, é que poderemos ganhar a coroa de glória prometida ao povo vencedor. Estimados irmãos e irmãs, vamos unir nossas forças e, cheios de amor, fé e confiança no poder celestial, trabalhar com o propósito de ajudar a Santa Avó Rosa, a Jesus Nosso Senhor, a Mãe Virgem Maria Santíssima e a mim, irmão Aldo, a ganhar e conduzir muitas almas para o reino dos céus. Comemorem a data de 10 de junho, muito agradecidos a Deus, o Pai, ao seu Divino Espírito Santíssimo, ao Senhor Jesus, a Maria Santíssima, ao Santo Consolador e a todo o poder celestial, por mais um ano de grandes vitórias do povo de Deus na terra. Honra, louvor e glorificação aos céus pela existência da Igreja Apostólica e pela vida, ministério e o precioso galardão da Santa Avó Rosa. Parabéns, Igreja Apostólica, parabéns, Santa Avó Rosa, pela comemoração de mais um aniversário, pelas vitórias e bênçãos alcançadas nestes 70 anos, nosso novo jubileu. Aqui está, irmãos, irmãs, mensagem do Santo Irmão Aldo, transcrita nesses dias novamente pelo Conselho Deliberativo, nos mostrando o valor desta igreja aqui na terra e a sua existência, a qual completa 70 anos de grandes lutas, mas com grandes vitórias. Esta igreja, ela nasceu dos céus, porque foi Jesus quem assim deu início à sua obra. Ontem nós meditamos, pudemos analisar que esta igreja, a sua origem é dos céus e que nada deste mundo abalará ou vencerá esta igreja. Eu disse que nós já vencemos duas grandes etapas nesta terra e já estamos caminhando para a terceira etapa da Igreja de Deus entre nós. E agora, como igreja vencedora, como tabernáculo de Deus entre os homens, cumprindo-se as profecias dos profetas, dos apóstolos e as promessas e profecias do próprio Divino Mestre Jesus e Salvador. Disse que a Santa Avó Rosa
ela é a coluna principal desta igreja apostólica. Também que as duas primeiras colunas foram Jesus e a Virgem Maria, e a Santa Vó Rosa como Espírito Consolador, da qual o próprio Jesus disse que faria dela uma coluna principal. Disse ainda ontem que, para finalizar a obra de Deus e para concluir o seu tabernáculo aqui na terra entre os homens, como disse o venerável apóstolo São João no livro de Apocalipse, e chegaria o tempo que na terra estaria o tabernáculo de Deus entre os homens. A Santa Vó Rosa, com ordem do Pai de Jesus, chamou para servir e ser a última coluna do seu reino aqui na terra, o Santo Irmão Aldo. Com grande êxito, com firme propósito e um grande ministério que exerceu entre nós por 44 anos, foi ele, o grande vencedor. E é ele, o grande vencedor que está à frente desta igreja para nos defender de todos os perigos e males. Eu disse ontem que na igreja de Deus o pecado, ele não pode liderar, ele não pode prosperar, e ele não pode ficar no reino dos céus. Também eu disse que a igreja, ela ganhou uma missão de chamar o pecador para o arrependimento e assim transformar um pecador para um santo, ou uma santa. E isto, logicamente, nos foi garantido e é garantido pelo tempo que se passaram e os planos divinos que em nós se cumpriram. Como eu disse ainda ontem, a primeira etapa da igreja na terra foi implantar esse reino, o qual a Santa Vó Rosa muito lutou, para implantar a doutrina, a disciplina, para que pudesse ser a base fundamental para que nós possamos vencermos até o fim. Assim fez Jesus, quando aqui esteve, no seu ministério terreno. Ele também deu como alicerce e os fundamentos para que os santos apóstolos e aquele povo pudesse seguir em frente e vencer as lutas, as tribulações e serem vitoriosos. Deu ele a base doutrinária e disciplinar, formando assim a igreja primitiva na terra. Veja que esta igreja, ela foi fundada por Jesus e os seus santos apóstolos. E nos dias atuais restaurada pela obra do outro Consolador que teve à frente Jesus. Eu disse, a Santa Vó Rosa, durante 16 anos, ela transmitiu a nós a vontade de Deus e de Jesus e fez-se obedecida por nós apostólicos. E nos ensinou que para poder servir o reino dos céus, ser de Deus, ser de Jesus, ser do Consolador, não é somente falar, não é somente estar dentro da igreja, mas sim praticar as boas obras de fé, de amor, de caridade, de respeito, de perdão ao próximo e de união, como nos mostrou nesta mensagem o Santo Irmão Aldo, por esta ocasião festiva da Igreja Apostólica, que ele quer esta união. Ele quer este amor. Ele exige de cada um que quer o reino dos céus este amor. E tem ensinado que este amor ele é muito importante, que ele deve nascer em cada coração. Principalmente a união do povo uns com os outros, do ministério de obreiros, pastores, diáconos, diaconisa, e principalmente a união do coral. Não pode ter espíritos divididos.
E ele sempre lutou para que esta união pudesse ser na íntegra e perfeita. Mas, infelizmente, de quando em quando, há alguns, e muitas vezes, por esta etapa a qual nós estamos vivenciando nesses dias, que é a etapa onde chegou o tempo que o irmão Aldo disse que viveríamos pela fé. 44 anos o irmão Aldo foi nos ensinando, nos aprimorando o nosso conhecimento e nos ajudando a conquistarmos a confiança, a fé, a esperança e podermos nos alicerçarmos nos mandamentos desta igreja que foi dada por Jesus. E nos ensinou que para ser um verdadeiro filho ou filha de Deus, não é somente, como eu disse há pouco, de a pessoa dizer, eu estou na igreja, eu sou apostólico, eu sou apostólica. Às vezes exerce um ministério, seja ele de pastor, de corista, diácono, diaconisa, ou até como membro. Cada um precisa entender que é necessário que tenha os frutos do amor. E o irmão Aldo, 44 anos, foi nos ensinando que para poder ser verdadeiramente um filho ou uma filha de Deus, ser um obreiro, ser um pastor, ser uma diaconisa, um diácono, um corista, um regente, que não é somente executar e exercer o seu cargo, mas sim, é necessário e preciso que haja respeito uns para com os outros e que possa promover cada um a unidade, o amor, a compreensão de um respeitar o outro em toda maneira de ser, de viver e de realizar. Eu disse que nós estamos vivendo nos dias dos quais o irmão Aldo disse chegaria o tempo que o apostólico viveria pela fé. Por quê? 16 anos à frente desta igreja, Santa Avó Rosa liderou a mesma em um corpo físico. Chegou o momento que Jesus a levou aos céus. Mas a levou aos céus para que a igreja crescesse, se desenvolvesse e pudesse então se aprimorar em sua fé. Eu disse ainda ontem que a igreja ganhou um grande destaque. E ela foi sendo a grande vencedora como é a vencedora. Porque enquanto a Santa Avó Rosa vivia o corpo físico ensinando o seu povo, parecia pela mente humana e os demais que era mais uma igreja que havia surgido, mas sendo ela levada aos céus, receber o seu galardão como Espírito Consolador, a igreja ganhou uma grande vitória. A igreja passou a ser conhecida na terra como Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa. Uma diferença muito grande. Enquanto todos falam que são de Jesus, são de Deus, mas não têm as obras da fé. Não entende, não compreende a Jesus. E o pecado domina e reina no meio de muitos e muitos que dizem ser de Deus, de Jesus, porque não tem um parâmetro ou uma fundamentação para que possam ser inabaláveis, fortes e firmes, e assim desviar ou escapar de todos os erros, e principalmente do pecado. A Santa Avó Rosa, ao findar-se a sua missão na terra, ela deu prova do grande amor por Deus, por Jesus. Por muitas lutas, calúnias e provações que ela venceu, ela pôde ser levada aos céus, assentar-se num trono e Jesus a enviar de volta para ser o Consolador. A igreja
não foi derrotada, não retrocedeu, embora alguns que não tinham a verdadeira fé e a confiança, e que ora era apostólico, ora não. Esses muitos ficaram pelo caminho. Aconteceu como disse Jesus, eram pessoas que estavam em duas canoas. Quando o vendaval vem, elas se dividem. E a pessoa que não está firme, ela se naufraga, ou cai, e chega a morrer, ou até mesmo siga o caminho, ou bem ou mal, mas ela se decide, ou obrigatoriamente ela tem que se decidir. E assim aconteceu. Alguns que não creram na Santa Avó Rosa, e principalmente por ela se manifestar o seu sucessor, o irmão Aldo. Alguns se desanimaram, se afastaram, alguns voltaram, mas alguns se perderam no mundo. A igreja continuou lutando na terra, vitoriosa. Alguns diziam, a igreja vai ser derrotada. Agora não tem mais a presença da Avó Rosa, como diziam, então tudo vai se acabar. Não. A igreja segura nas mãos de Deus, de Jesus, como outro consolador, pôde seguir triunfante. Passou os seus dons, suas virtudes e poder ao irmão Aldo, no qual garantiu a estabilidade e a vitória desta igreja por 44 anos à frente da mesma em um corpo físico, ensinando, doutrinando, corrigindo, libertando, transformando vidas, porque esta é a missão dele, da Santa Avó Rosa. Preparar o povo para Deus. Mas também eles aplicam a sua justiça e o seu juízo. Daí então ter o irmão Aldo alcançado também a grande vitória e se cumprido nele a promessa de Jesus de ser o pastor que ele havia prometido. Mas primeiro, no decorrer da existência física do irmão Aldo, em 44 anos, ele desenvolveu grandes atribuições à frente desta igreja. Primeiramente, como primaz. Primaz é o primeiro, entre todos. E aí também foi consagrado, ungido e denominado pelo próprio Deus como o último profeta. Note, irmãos, duas sequências muito importantes, que é o primeiro e o fim. Primeiro e o último profeta. E Deus não falhou, não falha. A vida do irmão Aldo também veio chegar ao final do seu ministério terreno, na qual alguns levaram-se às dúvidas e muitas vezes chegaram a pensar que o irmão Aldo não conquistou o seu galardão como o último profeta, porque antes da igreja subir aos céus, ele findou a sua vida. Uma das coisas que muitas vezes levou alguns a chegar a este ponto é que a igreja sempre ensinou que o irmão Aldo, como primaz, como sucessor, como profeta, seria o último nesta terra. Mas a igreja, por algum tempo, ficou pensando e achando que ele iria ser o último no corpo físico aqui entre nós. Mas não esperava ou não entendia que a vida do irmão Aldo sempre foi e é um mistério para o povo. E ele foi preparando, ele foi organizando a igreja apostólica na segunda etapa dela na terra, sem o Consolador fisicamente, mas com o Consolador espiritualmente. E ele foi nos mostrando, nos ensinando como deveríamos viver, como deveríamos obedecer, como deveríamos ser unidos, sermos fortes, sermos amorosos. Chegou ao ponto que o irmão Aldo,
ele alcançou um grande poder e autoridade de Deus, que ele exercia e executava o seu ministério, embora num corpo físico, mas já em espírito. Ele não precisava estar presente fisicamente para que as criaturas o vissem, para que ele pudesse exercer o seu poder. Chegou o momento em que o irmão Aldo, alcançando o dom de onisciência e onipresença, mesmo de longe, ele ouvia as nossas orações, a nossa voz, o nosso clamor. E aonde nós estivéssemos, perto ou longe, nós éramos agraciados, ajudados e abençoados. E ele foi assim nos mostrando que o poder de Deus é tão imenso e que o próprio Deus, ele estava aqui na terra, na pessoa dele, irmão Aldo, como seu legítimo representante. Representante do Consolador, de Jesus e do próprio Deus e de Maria Santíssima. Ao ponto que a igreja pôde então chegar a uma conclusão, que o irmão Aldo era o anjo de Deus entre nós. Outra ocasião, ou seja, através do seu aprimoramento, do seu ministério, a igreja chegou a reconhecer que ver o irmão Aldo era ver a Deus. E até um dos nossos hinos diz: parece que Deus é assim. E é. Porque ao formar o Consolador, esse Consolador formar o seu sucessor, ao aprimoramento e os dons preciosos do irmão Aldo, ele mesmo como um homem nesta terra, recebeu de Deus todo o poder. Inclusive nós temos um hino que diz que ele recebeu um poder sem fim. Poder este, não somente entre os homens aqui na terra, mas também sobre a corte celestial e os santos e anjos, se sujeitava às leis e ordem do irmão Aldo. Por isso, quando clamávamos pelo teu nome, poderia estar à distância que for, ele enviava os seus santos e anjos para nos guardar e amparar. E assim sucessivamente o irmão Aldo foi nos preparando para quando chegasse também o grande dia dele ser levado aos céus para ser coroado como supremo pastor e ser apresentado novamente ao seu povo como pastor que Jesus prometeu. O irmão Aldo nos preparou de tal maneira que chegou o momento em que ele disse: a igreja já está preparada para seguir em frente. E assim se deu. A sua coroação, quando alguns entendiam ou pensavam, e até pregávamos, que a coroação do santo irmão Aldo se daria com grande êxito, e que haveria nos céus e na terra uma grande festa. Isso até o coro cantava um hino. Mas o nosso entender que aquilo seria o último dia da vitória desta igreja na terra. Não sabíamos que os planos de Deus era poder então capacitar e preparar o pastor que ele, Jesus, daria ao povo. Para que esse pastor possa ser apresentado ao mundo todo. Quando se deu a coroação do irmão Aldo, o mundo ainda não estava crendo, conhecendo o irmão Aldo. Embora ainda há muito que nós ensinar ao povo e proclamar que esta igreja é a igreja de Deus, apenas agora com 70 anos da sua missão na terra. Mas lhes digo que ainda há muito tempo para podermos chegarmos aos quatro cantos deste mundo, porque é uma promessa. Foi Jesus que disse que ninguém ficaria sem conhecer os seus planos e as suas promessas se daria. Por isso chegou a dizer que passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras há de se cumprir. E nós temos visto que isto tem sido patente aos nossos olhos, e Jesus formando esta igreja como tabernáculo de Deus,
Ontem eu disse que ele precisaria concluir a missão do irmão Aldo aqui na terra, para que em espírito ele pudesse então continuar à frente da igreja. Eu disse que sua coroação ela foi realizada e com grande sucesso. A igreja mesmo dizia que seria uma grande festa quando ele fosse coroado. Mas despercebidos que isso se daria ainda com o povo no corpo físico aqui na terra, quando o próprio hino dizia que haveria na terra e no céu a grande festa. Todos estaríamos na coroação do irmão Aldo. Isso se deu. Posso lhe garantir com toda clareza e sinceridade que aquele dia 5 de maio, quando Jesus e o Pai concluiu a sua obra aqui na terra para que o seu tabernáculo pudesse existir entre os homens, como eu disse ainda ontem, a última coluna a ser levantada da terra ao trono de Deus, sem nenhuma interrupção. O irmão Aldo assim foi levado aos céus, e até mesmo naquele dia, quando finalizou a sua missão, podíamos olhar até naquelas coroas que foram como o singelo amor da igreja apostólica por ele, todas aquelas coroas naquela galeria formaram-se uma só coroa. E ali estava o corpo santo do irmão Aldo. Subiu aos céus, vitorioso, sem que a igreja pudesse retroceder ou perder o seu equilíbrio, a sua reta ao infinito. Porque ele, a Santa Avó Rosa, em nome do Pai de Jesus, já havia dado-nos o entender. Tinha nos dado uma doutrina, uma disciplina que rege a nossa vida e a nossa existência. E doravante nós sabemos que se nós quisermos o reino dos céus, precisamos sermos submissos à vontade de Deus e obedecer às suas leis, à sua doutrina e disciplina, por amor, não por obrigação, não coagidos, mas sim, precisamos obedecer porque amamos. Chegou o momento que ele não está mais fisicamente aqui na terra. Eu disse ontem, repito, que é a terceira etapa da igreja na terra sem a presença da Santa Avó Rosa e do irmão Aldo, que nós estamos presenciando. A igreja continuou e continua liderando nesta terra. Eu sei que chegou o momento quando o irmão Aldo foi para poder ser coroado como o supremo pastor. As mesmas palavras que surgiram quando a Santa Avó Rosa foi para ser o consolador surgiram. Agora a igreja se acaba. Agora a igreja está sem direção. Agora a igreja não tem mais como saber o certo e o errado. Porque ele tinha o dom. Ele sabia. Mas eu disse que ele já há tempos vinha preparando a igreja e muitas vezes ele não era apresentado no meio do povo. Alguns chegam a pensar, porque o irmão Aldo ficou alguns tempos até mesmo em uma cadeira de roda, achando que ali ele estava pagando alguma coisa. Não. Aquele período era um período de preparo da igreja, tanto para poder ver a fé, o amor, quem tinha confiança continuar crendo, sabia que ele detinha todo o poder, tanto é que ele ajudava, curava, abençoava, libertava, mas corrigia. E ele assim o fazia, não mais somente fisicamente, mas a igreja passou a um grande aprimoramento e passou a ser governada diretamente pelo trono de Deus. Eu disse ontem que nós cantamos até mesmo um hino
o qual foi uma revelação que o irmão Aldo nos mostrou pelo apóstolo São João, onde ele disse: graças te damos, Senhor Deus, ou seja, ele ouviu os anjos assim dizendo: graças te damos, Senhor Deus, pelo seu grande poder, que reassumiste, passaste a reinar na terra. Então foi mostrado que chegaria o tempo em que Deus mesmo tomaria conta do seu povo, embora tendo os seus escolhidos para o representar. O irmão Aldo e a Santa Avó Rosa herdaram este ministério. Daí eu lhes dizer que aqueles que pensaram ou ainda pensam que esta igreja, com a ausência física do irmão Aldo, cada um pode agir, fazer como queira, pode brigar, pode discutir, pode desobedecer, que isso passará por terra e que não será tomado nenhumas providências. Embora por algumas vezes o conselho aplica algumas leis disciplinares, às vezes até proibindo a presença das criaturas nas nossas reuniões, para que haja ainda um respeito físico e material. Mas não pense que diante de Deus nada seja visto e contemplado. A igreja recebeu o poder diretamente do trono de Deus. Já havia alguns tempos que o irmão Aldo exercia esse poder e este dom secretamente. As pessoas muitas vezes desobedeciam, brigavam, discutiam. O irmão Aldo ia aos poucos dando um conselho, a mensagem, e transformando aquela vida para melhor, para que possa se unir, para que possa se arrepender. Mas acontece que chega o momento ou o tempo que uma pessoa não quer ouvir, não quer abrir o seu coração e teimam. As medidas são tomadas, não pelo conselho. Embora eu disse algumas vezes, eles precisam tomar algumas medidas até drásticas. Mas a maior medida que pesa na vida de um filho ou uma filha de Deus, ou de um apostólico ou uma apostólica que estão nesta igreja e que não querem ouvir a mensagem do reino dos céus, é a retirada do poder divino e da unção do Espírito Santo da vida da pessoa, aonde ela por si mesma acaba abandonando e saindo desta igreja. Às vezes, depois de sofrer tanto no mundo, poderá até voltar. Mas, infelizmente, há uma grande parte que, após ser dominada pelo poder das trevas, elas sofrem muito. E alguns que nem conseguem alcançar o arrependimento, aí pode se perder. Eu lhes digo que esta igreja, dirigida e governada pelos céus, diretamente pelo nosso Deus. Por isso, São João, no seu tempo, ele diz que viu o tabernáculo de Deus entre os homens, onde ele viu os céus abertos, anjos e santos subindo e descendo. Diz ele: eu não vi o tabernáculo, ou seja, eu não vi o santuário, porque o santuário era o próprio Deus que liderava e governava o seu povo na terra. E esta igreja alcançou todas essas grandes vitórias no decorrer de 70 anos que ela aqui está na terra. E por isso nós temos esta grande vitória garantida. E não pense, alguns que, assim como eu disse, poderão fazer o que bem entende, o que quer nesta igreja, que tudo será tolerado. Será tolerado até quando Deus permitir. Quando ele der a ordem ao irmão Aldo, a Santa Avó Rosa e aos seus anjos, será retirado o joio do meio do trigo, e assim será lançado fora da igreja apostólica. Por isso nós precisamos entendermos que nós estamos vivendo nos tempos da regeneração, mas também no tempo do juízo divino. E esta mensagem do Santo Irmão Aldo pedida à união de todos nós, que ela seja aceita, ela seja então acatada por cada um de nós. Se houver ou existir alguém que ainda vive na igreja e no mundo, arrependa-se, confia na Santa Avó Rosa e no irmão Aldo,
Creia que esta igreja nunca foi derrotada nos seus 70 anos e jamais será. Porque os dias vão se passando, o seu povo vai se aprimorando, e o irmão Aldo, como supremo pastor, ele cuida de nós e desta igreja. E ele não deixa que o pecado seja influenciado ou permaneça no meio da igreja. Tem o tempo certo para que ele tome as suas medidas. E quando a mão dele e de Deus for aplicada ou pesar sobre um apostólico, uma apostólica, será tão triste para aquele que assim precisar ser executado pelo juízo divino. Por isso precisamos sermos santos, perfeitos, puros e amorosos. É bem verdade que de quando em quando há alguns que desobedecem por falta de vigilância, mas é preciso que imediatamente possa se arrepender, para que seja perdoado e não perca a unção dos céus, para que tenha facilidade para vencer. Eu disse que nesta igreja, desde o início, ela chamou o pecador. Então, há aqueles que ainda não se qualificaram e que ainda têm dificuldade, muitas vezes, alguns doentes do seu espírito. Causa alguns embaraço e escândalo nesta igreja, ao ponto, muitas vezes, de causar dificuldade para o ministério, para a obra da igreja, mas por pouco tempo. O irmão Aldo, ele é como um grande médico que trata de um paciente aos poucos e assim transmite a medicação necessária. Mas quando então uma pessoa não chega ao arrependimento e não quer se entregar e abrir o seu coração, ele também age como médico. O médico, quando ele faz o tratamento de um paciente, muitas vezes que ele está com um problema em seu braço, na sua mão, na sua perna, e que aquele problema vai afligir o corpo todo. Ele vai, corta aquela perna, corta aquele braço, aquele dedo, para que não afeta o corpo. Assim é esta igreja. Quando uma pessoa vem para a igreja e está em pecado, vai sendo dado tratamento para que ela sare e decida a sua vida. Mas não vai permanecer por muito tempo, porque a partir do momento que não aceitar, ela é retirada. Isso quem faz são os anjos do poder celestial, porque esta igreja veio dos céus, é dos céus e para os céus voltará. Todos quantos quiserem ser vitoriosos, não só nessa data de comemoração do aniversário da Santa Vó Rosa e da Igreja Apostólica, mas para ganhar a sua grande coroa de glória, que é a vida eterna no reino celestial. Fique nesta igreja, mas sejam observadores dos ensinos da doutrina e disciplina. Obedeça às mensagens do nosso santo irmão Aldo. Poderá alguém até dizer, mas ele não está mais aqui. Mas em espírito ele continua presente entre nós. Ele foi o que mais desafiou o poder das trevas, do mal e do inimigo. Que mesmo deixando seu corpo, a igreja continua à frente com a liderança dele, da Santa Vó Rosa e de todo o poder celestial. No passado, quando Jesus cumpriu o seu ministério, para que ele pudesse ser anunciado e o povo pudesse crer, Jesus chamou 12 apóstolos, embora um traiu, depois veio São Paulo. E eles foram quem anunciaram que o Cristo verdadeiro era Jesus. A Santa Vó Rosa foi preparada durante 16 anos para ser o Espírito Consolador, para poder o mundo e nós até mesmo conhecer que ela é a Santa de Deus. Ela então, para poder que a igreja pudesse crer, ela fez igual a Jesus, chamou o irmão Aldo. Preparou a igreja. E ele assim, à frente desta igreja, durante 44 anos, foi preparando a igreja para que quando chegasse o grande dia, também dele poder desafiar o poder da morte. A morte não ter domínio sobre ele. E ele ser o grande vencedor. Ele também preparou a igreja apostólica ao ponto de dizer, a igreja está preparada para seguir em frente. Daí daqui para frente, quem tem que anunciar o irmão Aldo, esta igreja apostólica, é o Senhor.
é a senhora, é você jovem, é eu e cada um de nós podemos assim na união perfeita, na obediência às suas leis, doutrinar e disciplinar, chegaremos ao mundo inteiro e anunciaremos que aqui é a igreja de Deus, a igreja verdadeira, e ela com todo o poder que vem do alto céus, vai nos governando e dirigindo até ao céu chegarmos. Amém. Vamos agora, para finalizar a nossa reunião, ouvir o hino CS 230. Viva e poderosa Rainha.
Muito bem. Chegamos ao final da nossa reunião. Que a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo abençoa, conserve a todos com o mesmo amor, com esta lealdade e santidade. Agradeço o trabalho de todos os obreiros, diáconos e diaconisa. Agradeço a presença, a atenção dos nossos membros e também agradeço o maravilhoso trabalho do coral. Que a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo os abençoa e que cada um guarde em seus corações a mensagem desta igreja para que possam comemorar mais um ano de vitória que se dará em 10 de junho e doravante cada um possa ser vitoriosos guardando a fé, o amor e a união em vossos corações. E para comemorarmos o aniversário desta igreja, podemos fazer uma reflexão em nossa vida, o quanto nós fomos ajudados no decorrer deste ano que está se findando como igreja vitoriosa. E podermos analisar as nossas conquistas, mas também sermos humildes para podermos analisar o quanto nós dificultamos o trabalho da igreja, seja em nosso ministério, seja de pregar, de obreiro, seja como coristas, regentes, músicos, seja como membros da igreja. Vamos analisar o que faltou em nós e vamos prometer a Santa Avó Rosa que no novo ano que esta igreja se iniciará, da sua existência na terra, que sejamos melhores, sejamos perdoadores. Tiramos os empecilhos que podem causar no trabalho de alguém e podemos ser vitoriosos, perdoadores e unidos, como o irmão Aldo está pedindo. Eu lhes digo assim, não só como verdadeiros irmãos apostólicos, mas seja no seu lar, seja no seu trabalho, seja na escola, onde precisarmos estarmos. Vamos anunciar o nome desta igreja e desses santos, através das nossas qualificação e santificação. Que a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo os abençoa e que tenham uma ótima, feliz festa de aniversário da Santa Avó Rosa e da Igreja Apostólica. E agora, para finalizar, convido os que estão assentados para que, com gentileza, os que puderem ficarem em pé. Vamos assim orar. Como eu disse ainda ontem, cada um falar com a Santa Avó, com o irmão Aldo que está presente aqui entre nós. E eu irei orar em vosso favor. Santíssimo, eterno, glorioso Pai Celestial, te adoramos, te agradecemos a Ti, ao Teu Divino Espírito, igualmente a Jesus, a Mãe Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Senhor Santo Irmão Aldo. Supremo Pastor, nosso primaz, último profeta, e cremos que Deus não levantará outro profeta e o Senhor permanecerá até o fim à frente desta igreja. Te agradecemos por todos os conselhos, suas bênçãos, orientações, por tudo que nos concede e para chegarmos mais uma vez vitoriosos na obra desta igreja, completando 70 anos, logo mais no dia 10 de junho, assim será realizada a grande festa, onde peço que o Senhor, a Santa Avó Rosa, abençoe muito este coral, para que unidos possam fervorosos comemorar esta data com muito júbilo, com muita adoração e glorificação aos céus. Agora, para finalizarmos a nossa reunião, aqui estão os seus filhos e filhas prostrados diante da Tua presença, falando com o Senhor, pedindo aquilo que eles estão precisando, às vezes contando a situação da sua vida física, particular, familiar, trabalho na escola. Irmão Aldo, conceda a Tua graça, a Sua bênção. Aqueles que muitas vezes, por algum motivo, também estavam em desobediência, por falta de atenção, por falta de amor, muitas vezes causando até mesmo dificuldade a um trabalho do coral, trabalho da igreja, como obreiros, como diáconos, diaconisas, pastores. Peço que o Senhor faça a entender cada um de nós a nossa missão e podemos também reconciliar com o nosso próximo
e assim sermos perdoados pelos céus e bem cumprir a nossa missão nesta terra. Agora também eu rogo pela saúde dos teus filhos e filhas, pelos seus trabalhos, pela sua vida matrimonial, sua vida também como estudantes, nossos jovens. Abençoa para que possam ter sabedoria, entendimento e ser bem-sucedido em seus estudos. Os que trabalham por conta própria sejam também ajudados e abençoados em todo o seu trabalho. Aqueles que têm os seus negócios também, as lavouras, enfim, tudo quanto teus filhos dependem para poder ser bem-sucedidos, sejam ricamente abençoados. E agora também eu me lembro daqueles que aqui não puderam estar, por motivos justos, aqui colocaram seus nomes na caixa pedido de oração, bem como nossos vizinhos que até mesmo pediram para nossos irmãos trazerem o seu nome aqui e colocar, porque precisa da sua graça, a sua bênção. Ajuda eles, abençoa e faça com que eles possam sentir o prazer ou a vontade de vir nas nossas reuniões, e assim possam ser convertidos e ficar conosco nesse santo caminho. Peço também pelos que estão enfermos, acamados, hospitalizados, outros até mesmo nos seus lares, que aqui também colocaram os seus nomes ou pediram para os seus filhos e filhas colocarem os seus nomes aqui. Também eu peço pela a esposa que pede em favor do seu esposo, o esposo em favor da sua esposa, os pais que pedem em favor dos seus filhos, filhos em favor dos seus pais. Que os teus anjos e santos possam levar a tua graça, a sua bênção, a sua proteção. Teus filhos e filhas agora irão voltar para os seus lares. Envia seus santos e anjos para os acompanhar e livrar de todos os perigos e males. E no decorrer desta semana vindoura, possam ser agraciados e livres de todos os perigos e as tormentas deste mundo, e contar com a tua graça, amparo e proteção. Prezados e amados irmãos e irmãs, receba agora a bênção do nosso Pai Deus Todo-Poderoso, do seu Divino Espírito, dada por Jesus, pela Virgem Maria, pela Santa Avó Rosa, pelo Supremo Pastor, o Santo Irmão Aldo, e juntamente as bênçãos dos santos profetas, dos santos apóstolos, e as bênçãos dos santos e anjos permaneçam sobre todos. Amém. Paz do Senhor a todos, que a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo os abençoa, uma ótima festa de aniversário e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos.